Olá, como vai você? Esperamos que esteja tudo bem. Vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Continuando o livro de Daniel, hoje capítulo 6. Começamos pelo reinado do rei Nabucodonosor, com Daniel sendo levado cativo para o reinado do rei Nabucodonosor. E ali Deus mostra o seu poder, Deus mostra que Ele é Deus para o rei Nabucodonosor, levando ele até mesmo a conviver com os animais, perdendo o seu reino, mas depois Deus, quando ele se arrependeu, o restituiu de novo. E agora vejamos o seu filho Belsazar, Seu filho Belsazar, que mesmo vendo tudo que Deus fez no reinado do seu pai, continuou fazendo as mesmas coisas erradas. E aí, o que acontece? Ele morre por conta da negligência, da desobediência, da adoração ao verdadeiro Deus. E agora vamos ao reino do rei Dário. Daniel capítulo 6. Assim diz a palavra de Deus. Título: Daniel na cova dos leões. Versos 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta, e que o reino não sofresse dano nenhum. Então, o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então você observa aqui uma diferença desse rei, o rei Dário. Ele observou em Daniel que Daniel era uma pessoa diferente, era uma pessoa usada por Deus, pelo verdadeiro Deus. Então, vendo isso, o rei se apegou muito a Daniel. Viu que Daniel realmente era fiel a ele e era justo. E assim é o procedimento de todos os cristãos, ser fiel e justo. Mesmo Daniel, estando num reino que não era aquele reino que ele gostaria de estar, acreditamos nós, porque não era governado por um homem de Deus, por uma pessoa que tinha o coração na vontade de Deus, literalmente. Não. Ele era um admirador, ele era alguém que admirava o Deus de Daniel. Mas então, Daniel ali governava tranquilamente, entre aspas. Uma coisa nós devemos de aprender com o livro de Daniel. E você vai ver que no final da leitura do livro de Daniel, você vai ver a perseguição que Daniel sempre teve, as dificuldades que Daniel sempre teve. Porém, ele nunca em toda a sua vida, ele titubeou, ele negou, ele recuou, ele deixou de adorar a Deus. E em tudo Daniel era vencedor, porque com ele estava o Espírito do nosso Senhor. Vamos lá, versos 3. Então Daniel, o mesmo Daniel, sobrepujava a estes presidentes e os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o seu reinado. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar. Falta nenhuma se encontrava em Daniel, porque era ele fiel ao seu Deus, ao seu rei, e não se achava nele nenhum erro e nem falta. Então observa que aqui Daniel era fiel ao rei, era fiel a Deus, obviamente, em primeiro lugar, mas ele era fiel ao rei, ele não aceitava suborno, ele não fazia coisas ilícitas, ele estava ali fazendo o que tinha que fazer dentro daquele reinado, mas embaixo da sabedoria de Deus, embaixo da unção do Senhor. Ou seja, nada ele fazia sem antes consultar a Deus. Tudo Daniel orava, entregava a Deus para saber o que fazer. Nada Daniel fazia por braço, pela mão própria, pela vontade própria. Tudo ele invocava o Deus de Israel. Verso 6. Pelo que estes homens disseram,
nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para todo sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respeito interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova do leão. Bom, meu irmão, minha irmã, você observe que houve, vamos assim dizer, trazer para nós aqui um arrumadinho por trás do homem de Deus, por trás de Daniel. E quando eles dizem que todos concordavam ao rei, subentendemos que o próprio rei pudesse entender que Daniel também concordava com isso. Num momento qualquer, ele titubeou, ele não entendeu, ele não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, ele foi pego de surpresa. Armaram para o rei uma armadilha para acabar com a vida do homem de Deus. E muitas das vezes isso acontece nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela serve como exemplo para vigiarmos os nossos passos, para entendermos o que podemos ou não fazer, o que devemos ou não fazer, o caminho a seguir. E você observa que em tudo Daniel era fiel, primeiramente ao nosso Deus, e depois então era fiel ao governador, ao presidente, ao prefeito, ao deputado, ao vereador. Ou seja, tudo o que ele fazia, ele falava com Deus primeiro. E depois então ele falava com aquele rei. Então o rei sabia que a sabedoria de Deus estava sobre aquele homem, sobre Daniel. E quando isso acontece, chamamos muita atenção, as pessoas ficam com ciúme, com inveja, é ou não é? Aí começam a arrumar calúnias, difamações, para tirar você do teu serviço. Talvez até, olha, nós estamos falando agora para você mesmo. Funcionário público que sofre esse problema no momento, essa perseguição, esse arrumadinho, cuidado, vigia, põe teu joelho no chão, ora a Deus, porque Deus está aí com você. É para você que nós estamos falando, para você que é perseguido, para você que é caluniado, para você que se vê num lugar onde as pessoas tramam para te destruir. O nosso Deus, Ele é contigo. Se você clamar a Ele, aí onde você está, com certeza Ele vai ouvir e não vai deixar que nada te toque, mesmo que você seja lançado à cova dos leões. Versos 8. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Bom, nessa época existia essa lei dos medos e dos persas, que ele pegava com o anel e botava lá. Era a assinatura do rei. Quando ele fazia aquilo, ele não tinha como revogar. Era lei suprema. Mesmo sendo ele não tinha como revogar. Ele poderia titubear, tentar arrumar uma situação, mas ele não poderia. Essa lei tinha que ser irrevogável. E por isso eles falaram, tem que ser assim. Porque eles sabiam que quando o rei soubesse que aquilo era uma armadilha para pegar Daniel, ele ia tentar sair fora. Mas aí, já esperando isso, bota aí na lei para que não possa ser revogada. Versos 9. Em virtude disto, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto e em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Observe que Daniel,
Daniel não teve medo. Daniel sabia que aquilo era uma armação para ele. Sabia que aquilo era um laço, era uma cilada para ele. Mas em nenhum momento Daniel recuou. Eu não vou me deixar parar. Eu não vou me deixar parar porque eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus que colocou o rei Nabucodonosor como um animal. Eu sirvo um rei que fez sinais no seu reinado. Eu sirvo um rei que fez sinal no reinado do seu filho e que escreveu na parede com uma mão. Eu sirvo um rei que me livrou, que me livra a todo momento. Quando nós colocarmos isso dentro de nós, independente da situação, nós não vamos arregar de clamar a Deus. Nós não vamos nunca recuar de falar, eu sou de Deus. Problema de quem quiser, eu sou cristão, eu sou... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tive, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, há muitos anos atrás, eu levei uma justa causa. Uma justa causa que eu cheguei a trabalhar numa companhia de segurança e eu não aceitava determinadas coisas que eram errôneas perante a chefia para com aquela pessoa, para com aquela empresa. Eu não aceitava. Então fui chamado ao escritório e me perguntaram o porquê. E eu disse assim, olha, eu sou cristão, eu não gosto de falar mentira, eu não posso falar mentira, eu não posso fazer isso, está errado. Por conta dessa fala, eu fui demitido por justa causa. E eu levei isso até o escritório de um certo advogado, que na época era um vereador, e é até o dia de hoje, bem influente, para mostrar o que aconteceu comigo. E ele falou, essa é a perseguição dos cristãos. Você não recuou e foi penalizado. Independente do que me aconteceu, eu precisava daquele emprego. Mas, maior que o emprego, eu preciso todos os dias respirar o ar que hoje eu respiro. Poder estar aqui falando para você que você não deva recuar. Perca seus dedos, perca seus anéis, perca um braço, um olho, mas só não perca a fé, a esperança e o reino de Deus. Porque esse, quando nós perdemos, não tem quem possa nos dar, nos devolver. Você entende? Você pode perder tudo que Satanás possa te oferecer nesse mundo, mas Deus é maior que ele. Agora, se você perde aquilo que Deus pode te dar, quem é maior que Deus? Quem pode dar a você de volta? Somente o próprio Deus. Somente Ele tem o poder para dar e tirar, para fazer e acontecer na vida de todos nós. Devemos de ser literalmente fiéis a Ele. Versos 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. A armadilha foi feita. O laço estava armado. E puxaram agora o laço no pescoço de Daniel. Daniel caiu na armadilha, mas não cedeu. Não cedeu porque ele acreditava que ele tinha um Deus que iria salvá-lo no momento certo. Versos 12. Depois se foram à presença do rei, ele perguntaram no tocante ao interdito real. Presta bem atenção, a armação toda. Ele coloca para o rei, para que o rei afirme aquilo que ele fez, porque eles sabiam que o rei gostava de Daniel. Eles sabiam que o rei admirava Daniel. Então, eles fizeram aquilo para que o rei afirmasse aquela lei e depois o rei, então, teve uma surpresa. Vamos lá? Versos 12. Voltando. Depois se foram à presença do rei, ele perguntaram no tocante ao interdito real. Porventura, não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões?
Obviamente o rei ia dizer que sim. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Olha aí, o próprio rei assinou a sentença do seu amigo, daquela pessoa que ele gostava, daquela pessoa que ele admirava, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele foi colocado numa armadilha. Versos 13. Então responderam ao rei, disseram-lhe: esse tal Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste? Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Olha só, o rei ficou triste, ficou muito chateado, e tentou arrumar uma forma de amenizar a situação. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo, mas não tinha como. A lei já estava em vigor. Versos 15. Nisso aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecer se pode mudar. Já foram cobrar o rei. Ei, peraí, o rei, o senhor assinou. E aí, como é que é? Não se pode mudar. Não se pode mudar. Então o rei deu ordem e trouxeram a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Olha agora a confiança daquele rei no Deus de Daniel. Olha a confiança pelo amor que ele tinha a Daniel. Agora ele passa a confiar que o mesmo Deus que mostrou a Nabucodonosor, que mostrou a Belsazar, o mesmo Deus vai livrar Daniel. Olha a confiança dele. Ele naquele momento ele teve eu confio que esse Deus vai te livrar. Versos 17. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa correndo à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele acreditava que o Deus de Daniel o pudesse livrar, mas agora, presta atenção, ele passou a noite acreditando que orando ao Deus dele, perdeu-lhe o sono porque ele colocou um amigo na cova dos leões, porque foi armado para ele uma cilada, mas ele acreditava que o Deus daquele homem o pudesse livrar, e agora ele chega lá com uma certa desconfiança, com uma certa incerteza, e fala, e chama Daniel, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Observe bem, meu irmão, minha irmã, uma coisa que é muito importante. Aqueles leões estavam ali famintos. O que caísse, não tinha como. O que caísse ali dentro, ali, era devorado na hora. Aqueles leões estavam famintos. Então, o rei, sabendo disso, foi com o coração triste. Primeiro confiando que Deus poderia livrar Daniel, mas agora com o coração triste porque lembrou que aqueles leões estavam ali famintos, esperando só cair alguma coisa para devorar.
E aí ele falou. Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O coração daquele rei, hein? O coração daquele rei, como é que não ficou naquele momento? Aquele rei ficou feliz da vida porque viu que ele não foi devorado pelos leões. Ele não foi abatido pelos inimigos. O coração daquele rei ficou maravilhado porque sabia que o Deus de Daniel o havia livrado da cova dos leões. É esse mesmo Deus que te livra, meu irmão. É esse mesmo Deus, minha irmã, que te livra nos momentos difíceis, no momento em que você já não tem mais nada, já não tem para onde correr, você está sitiado, está cercado, vai perder. Não adianta, perdeu. Aos olhos humanos, perdeu. Hein? Perdeu. Deus, ele impede que de um cano, de um fuzil, de uma arma, o projétil saia em sua direção. Deus, ele impede que numa catástrofe você seja poupado. Deus, ele impede que o mal venha sobre a sua vida quando você está dentro da vontade dele. Quando você faz como Daniel, não tem medo de buscá-lo, não tem medo de glorificá-lo, não tem medo de honrá-lo, não tem medo de dizer: Senhor, tu és o meu Deus, Senhor, tu és o meu rei, Senhor, tu és o meu tudo. Quando você não tem medo, ele, o Todo-Poderoso, ele age na nossa vida. Aleluia! Ele age na nossa vida. Temos que acreditar. Versos 22. O meu Deus, diz Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que bacana, olha que importância. Daniel agora chega para o rei e fala assim: olha, Deus enviou o seu anjo para me livrar. O anjo dele me livrou. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada que eu estivesse fazendo que não fosse real, não fosse legal, que não fosse louvado aos seus olhos. Eu não tinha nada que eu estivesse fazendo que fosse contra ele, ainda que eu sirva ao Senhor Rei. Eu sirvo o Senhor embaixo da vontade do meu Deus, embaixo da sabedoria do meu Deus, embaixo. Então não tinha nada que me pudesse deixar uma brecha para que o inimigo tocasse em minha vida. Ei, você, fecha a brecha. Fecha a brecha. Se tiver brecha, fecha ela. Fecha ela. Porque o anjo do Senhor, ele está te dando livramento. Porque o anjo do Senhor está aí aonde você está. Porque o anjo do Senhor, diga assim: o anjo do Senhor é comigo. O anjo do Senhor está comigo. O anjo do Senhor está me dando livramento. Profetiza aí na sua vida. Nós profetizamos que se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, o anjo do Senhor está aonde você está, te livrando, te guardando, trazendo a você a vitória sobre os teus inimigos. Aleluia! Glória a Deus! É maravilhosa a palavra do Senhor. Versos 23. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Versos 24. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado, que haviam tramado contra Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam com os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Versos 26. Com isto faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Glória! Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará até o fim.
Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia! Aleluia! Ei, meu irmão, minha irmã, aquele rei exaltou o nosso Deus. Nós precisamos estar firmes para que todos possam entender que servimos a um Deus vivo e poderoso, que tudo a Ele é capaz. Deus fecha a boca dos leões. Deus você viu como aqueles que tramaram contra Daniel, quando entrou na cova, o que aconteceu? Foram logo devorados, foram logo mortos pelos leões. Meu irmão, minha irmã, Deus está te dando um livramento, te dando uma oportunidade para que você possa clamá-lo, entregar de fato e de verdade a sua vida nas mãos dele. Vamos orar? Aleluia, aleluia. Ó Pai, querido, eterno e amado, mais uma vez aqui me encontro e como sempre faço, quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida dessa pessoa que nos ouve e nos assiste todos os momentos. Ah, Senhor, obrigado por me deixar ser tua boca do Senhor, para falar, meu Pai, da tua palavra revelada em mim, a esta pessoa que nos ouve. Ah, Senhor, obrigado por tudo que tenho e por tudo que sou. Sei que sou falho, sei, meu Pai, que sou pecador e busco todos os dias melhorar. A minha vida, Senhor, é difícil, não é fácil. Como toda a vida de um cristão que busca te agradar, sempre somos colocados em posições, aos olhos humanos, posições cruéis. Mas o Senhor nos livra de todas elas. Ah, Senhor, o Senhor nos dá todas elas vitória. Matamos um leão por dia, porque o Senhor está na nossa vida. Está na vida dessa pessoa que neste momento está nos ouvindo. Onde quer que ela se encontre, ela seja impactada pela tua presença, pela presença do teu Espírito através da tua palavra. Ah, Senhor, cura esta pessoa, meu Pai, que sofre de depressão, angústia, medo. Ela tem medo, Senhor, ela tem pavor. Ah, meu Pai, de um trauma do passado a impossibilita de tomar atitude. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, visita ela. Visita a alma, visita, meu Pai, esta pessoa. Essa pessoa que está acamada no leito de dor, essa pessoa, meu Pai, que injustamente está atrás das grades, essa pessoa que está atrás das grades, mas se arrependeu daquilo que fez com o coração puro, realmente clama ao Senhor. Ah, meu Pai, acuda, Senhor, os teus pequeninos, porque não somos nada, precisamos de Ti, somente de Ti, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, ouvir, meu Pai, o Teu Espírito em nossas vidas. Ó Senhor, visita cada irmão e irmã que se encontra nesse livro de oração. Que cada um seja tocado, impactado pela Tua presença. Paizinho, ó Paizinho, visita, Senhor. Visita essa pessoa que neste momento assiste a esse vídeo. A casa, a família, o trabalho, a sociedade. Pai, eu te peço em nome de Jesus, envia o teu anjo e fortaleça essa pessoa, aonde quer que ela se encontre. Ela seja fortalecida, meu Pai, por Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e até o próximo capítulo, Daniel, capítulo 7. Amém.